Boa noite a todos. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para cuidarmos dessa parte do livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, capítulo 9. Também para encontrar todos vocês. E sinto muita saudade da presença física da doutora Marlene, com quem eu convivi muitos anos, minha mestra, minha orientadora em tantas coisas, né? Nas nossas viagens, nos nossos estudos. Então, a minha homenagem a ela. Bem, quando eu comecei a estudar esse capítulo, Evolução e Cérebro, capítulo 9 do Livro dos Espíritos, do Evolução em Dois Mundos, eu comecei a ver, falei, deixa eu ver o que eu aprendi nesse capítulo. Eu coloquei assim, olha, primeira coisa, o cérebro dos mamíferos, inclusive do ser humano, é resultado de um processo evolutivo filogenético. Eu pus evolutivo filogenético porque eu aprendi que evolutivo não quer dizer melhora. Quando evolui quer dizer mudou. E filogenético quer dizer nas diferentes espécies animais. Então, ao passar o princípio inteligente em suas experiências nas diversas espécies animais, ele vai mudando, ou seja, ele evolui, e quase sempre para melhor. Bem, tanto isso é verdade que Ernest Haeckel, biólogo suíço, em 1891, ele fez esse postulado, olha, a ontogênese recapitula a filogênese, ou seja, tudo que aconteceu na filogenia, esse processo evolutivo, também acontece depois na formação de um único indivíduo. Parece que ele recapitula diferentes fases que o princípio inteligente viveu no processo filogenético. Esse aqui é o desenvolvimento ontogenético do cérebro do ser humano, e quando a gente olha aqui parece que é do peixe, parece que é do anfíbio, não é? A gente vê umas coisas assim que lembra fases anteriores do processo filogenético. Também nós vamos ver em André Luiz, no Mundo Maior, capítulos 3 e 4, ele dizer que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, em outro momento, em outro livro, André Luiz está reafirmando esse conceito de que o cérebro humano, ele não caiu de paraquedas, mas ele é resultado de todo o processo evolutivo, né? Nesse livro de Stanley Finger, da ciência acadêmica, Minds Behind the Brain, Mentes estudando o cérebro, por trás do cérebro, ele também usa na introdução esse mesmo conceito de que o cérebro é um órgão de transdução da mente, né? Bom, tem um autor que a doutora Marlene citava muito, eu também gosto muito, Paul MacLean. Ele também diz nesse livro, Cérebro Trino em Evolução, que o cérebro humano é formado por 3 blocos herdados do processo evolutivo. O primeiro bloco, diz ele, é o reptiliano, o outro é dos mamíferos primitivos, ele chama de paleomamífero, e o outro é dos mamíferos mais complexamente desenvolvidos, é o neocórtex, né? Da formação reptiliana, diz ele, nós trabalhamos com todas as funções de autopreservação e perpetuação da espécie, o que nós chamamos, às vezes, de maneira própria, de atos instintivos automatizados. Depois, a formação paleomamífera do sistema límbico, manifestação de emoções. E, finalmente, o córtex, funções sensoriais, motoras e cognitivas. Então, à medida que nós vamos evoluindo no nosso espírito, nós vamos construindo no nosso próprio cérebro outros blocos que trabalham de maneira mais complexa. Bom, então, diz André Luiz, e toda a ciência acadêmica concorda com o que ele disse no capítulo 9, o cérebro, tanto ontogeneticamente quanto filogeneticamente, ele nasce do tubo neural, que na região correspondente à cabeça começa a apresentar 3 dilatações. A primeira delas é induzida pelo olfato, é chamada de prosencéfalo. Eu já vou mostrar outro slide com esses nomes. A segunda é induzida pela visão, é chamada de mesencéfalo. E a terceira é induzida pelo equilíbrio, é chamada de rhodencéfalo.
A parte toda que não corresponde às vesículas vai dar origem à medula espinhal. E essas 3 vesículas, que depois vão se transformar em 5, vão dar origem ao chamado encéfalo, ou seja, tudo que nós temos dentro da cavidade craniana. Bom, então, olha como as coisas vão acontecendo. Daquelas 3 vesículas, que são prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, a primeira e a terceira vão se subdividir em telencéfalo, que corresponde aos hemisférios cerebrais, e diencéfalo, a região dos tálamos. A outra parte, a terceira, também se subdivide em metencéfalo, que pega ponte e cerebelo, e mielencéfalo, que é a região correspondente ao bulbo. Assim se forma todo o encéfalo, desde os animais mais primitivos até os primatas, inclusive o ser humano. O modelo é exatamente o mesmo, as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa, ou seja, à medida que o espírito vai se desenvolvendo e o organismo também, nós vamos encontrando mais quantidade de neurônios, mais circuitarias, mais fibras, mais. Mas o modelo é o mesmo e o neurônio tem as mesmas características em todos os animais. Eu estou com a voz muito ruim, porque eu vim aí dessa jornada do Medinesp, né? E além das palestras, a gente conversa nos corredores, né, com todo mundo. Mas vamos lá. Bom, nos 15 minutos de perguntas, vocês podem depois perguntar tudo que ficou aí meio mal explicado, viu, pessoal? Bom, então as coisas começam assim, olha, diz o Bruce Lipton, que é autor desse livro A Biologia da Crença, que eu recomendo fortemente. Ele é um biólogo celular americano. Ele diz assim: as células foram os únicos organismos vivos neste planeta durante 3 bilhões de anos, e a coisa só mudou de figura quando elas começaram há 700 milhões de anos a se unir e formar comunidades multicelulares. Ora, quando juntam muita gente, e nesse caso aí, quando juntaram-se células para formar um só organismo, qual é a primeira coisa que precisa acontecer entre as pessoas de um grupo novo ou entre essas células? A comunicação, não é? Então elas começaram a se comunicar para que fosse mantida a unidade da comunidade inteira. Assim também um grupo quando se forma, então as pessoas vão conversando para ver quem vai fazer o quê. Então tem o secretário, tem o coisa, tem o palestrante, tem o que vai fazer água frutificada. Então a comunicação, a linguagem é necessária para que o grupo funcione de maneira harmônica, né? Bom, então o que aconteceu na filogenia? Então houve diferenciação e especialização celular. Então, nesse grupo de células, algumas falaram, não, pode deixar que eu vou formar o coração. As outras, eu vou formar a pele, ou o sistema nervoso, e cada um foi para o seu canto, né? Bom, então surgiram os neurônios nessa especialização. Células com maior capacidade de excitabilidade, especializadas na condução de impulsos sensoriais e motores. O que eu estou falando aqui, eu estou trazendo um pouquinho da literatura acadêmica, mas é exatamente o que André Luiz fala no capítulo 9. Viu? Bom, de início, a mesma célula era sensório-motora, ou seja, a parte dela mais voltada para a periferia era sensorial e a parte mais profunda tinha 1000 fibrilas que se contraíam. Mas depois elas falaram, vamos parar com essa bagunça. Vamos separar. Fica uma célula sensorial e outra célula motora. Então separou, né? Ficaram neurônios sensitivos e neurônios motores. Mas ainda, como eles começaram a ficar cada um para o seu lado, surgiram os neurônios de associação, que comunicam entre si os sensitivos com os motores, para que tudo funcione de maneira absolutamente harmônica, né? Então, os neurônios acabaram formando grandes redes de comunicação, e no organismo, as células que formam o nosso organismo, têm 2 meios de se comunicarem, por sincício ou por sinapse. Sincício, por exemplo, as células do coração optaram pelo sincício. O que é?
Então, cada célula tem uma janelinha na sua membrana. Aí o citoplasma dessa célula, com aquela janelinha, se comunica com o outro, que tem outra janelinha. Ou seja, no final, o ritmo de excitabilidade cardíaca, ele vai indo pelas portinhas, pela janelinha e estimula todas as células do coração. É sensício. Como se irradiasse. É uma forma de comunicação por continuidade. Os neurônios falaram assim, eu não quero saber dessa coisa de continuidade, não. Cada um é um, e aí estabeleceram uma forma de comunicação que é por sinapse, é por contiguidade. Como eu falo assim, boa noite, me dá sua mão. Olha, tá vendo? Olha, a gente está se relacionando por contiguidade, por vizinhança. Entre cada mãozinha do neurônio, tem uma chamada piscina sináptica. Esse neurônio aqui excreta um chamado neurotransmissor, o outro capta, entende e assim vai. Mas cada um é um. Então, os neurônios resolveram se comunicar por sinapse, né? O primeiro sistema nervoso que aparece, André Luiz também fala isso, organizado, que você pode dizer, olha, é um sistema nervoso, é nesses bichinhos aqui, olha, que queimam a perna da gente naqueles poucos dias que a gente vai para a praia, tá lá, né, se restaurando as forças, vem uma água viva e queima a sua perna. Então é nesses animaizinhos, olha, água viva, medusa, né, anêmonas, corais, que estabeleciam esse sistema nervoso em rede. Apesar de serem redes, são duas redes. Uma mais externa, que vai dar origem ao chamado sistema nervoso somático, que vai se relacionar com o meio externo, e a interna, que vai dar origem ao sistema nervoso visceral. Vai ficar mais perto das vísceras e vai tomar conta lá do funcionamento das vísceras. Aqui tem uma coisa que eu falo, olha, toda a base da nossa espiritualidade já está aqui nesses bichinhos. Sabe por quê? Eles já começam a mostrar dois receptores especiais. Receptores especiais são aqueles que só captam um tipo de estímulo. Por exemplo, a nossa retina é especializada em captar emissão de luz. O nosso ouvido é especializado em captar sons. Então são receptores especiais. Aqueles de dor, temperatura, são chamados gerais, tem no corpo inteiro, né? Então, olha os dois primeiros especiais que aparecem nesses bichinhos. Ocelos, que são estruturas sensíveis à luz, são precursoras dos olhos. E estatocistos, que são umas concreções minerais sensíveis à mudança de posição do corpo no espaço, ou seja, ao equilíbrio. Então, veja bem, a busca da nossa espiritualidade, ou seja, do nosso estado de transcendência, nós não vamos em busca da luz e do equilíbrio? Olha aqui a visão metafísica do que esses bichinhos já estão nos mostrando. Olha, desde quando nós estamos buscando a luz e o equilíbrio até hoje, né? A gente está capengando aí, mas desde que estávamos estagiando como princípio inteligente nesses bichinhos, a gente já estava buscando a luz e o equilíbrio. Bom, então, o interessante é que essa estrutura em rede que existe nesses bichinhos, ela vai persistir depois no nosso sistema nervoso, numa estrutura nessa região aqui do tronco encefálico. Aqui é tudo feixe que sobe e desce, aqui tem córtex. Aqui, olha, bem no meio, tem no tronco encefálico uma estrutura em rede chamada formação reticular, e ela é que alerta o córtex cerebral. O córtex, eu sempre falo que ele é um garotão, jovenzinho e preguiçoso. Precisa uma formação antiga, que é a avó, ficar cutucando ele o tempo todo. Fala, olha, acorda, tá chegando estímulo aí, não é? Você tem que ir para a escola, mas escovar os dentes, guarda o sapato. Então, essa é a função da formação reticular, né? Através do chamado SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Bom, então, depois houve um processo de segregação, os neurônios falaram assim, os corpos dos neurônios, vamos organizar essa bagunça. Aí os corpos se reuniram formando a substância cinzenta e as fibras se reuniram formando a substância branca. Bom,
André Luiz fala do sistema nervoso dos invertebrados, por exemplo, as minhocas, os anelídeos, que é assim, olha, é o sistema ventral, formado de bolotinhas, que são os gânglios, tudo de substância cinzenta, portanto ele é ventral autodigestivo, ele é ganglionar, ele é metamérico, ou seja, como um pompom, assim, ó, tudo de pedacinho, um atrás do outro, e tem simetria bilateral. Se você repartir a minhoca no meio, as duas metades, em termos do sistema nervoso, são iguais. Depois, no sistema nervoso dos vertebrados, muda tudo. Então, aqueles gânglios se unem, formam uma estrutura única, ímpar e dorsal autodigestivo, com encapsulamento ósseo e também com segmentação e simetria bilateral. Então eu não sei por que tudo que é melhor, que é mais funcional, ele fica para cima, mas é assim que funciona. A gente mesmo, quando vê uma pessoa deprimida, fala, não, levanta, vamos para cima, levanta a cabeça, né? Desde esses bichinhos que é assim, tudo que é melhor para estar para cima. Tanto que um gânglio, ele vai ficando aqui para cima, que é o gânglio cerebroide, então ele vai mandar nos outros, ele já fica lá para cima, né? É assim que a natureza funciona. Então, na realidade, eu pus aqui um cavalo, mas nós também somos feitos assim, a gente é formado por dois tubos. Um tubo nervoso, que é o dorsal, e um tubo ventral, que é o tubo visceral, né? André Luiz vai falando tudo isso também lá no seu livro. E as coisas vão indo, e vão se complexando. Então, diz André Luiz mais especificamente, nesse capítulo 9, nos peixes, os hemisférios cerebrais são reduzidos. Nos anfíbios, que são os sapos, rãs, assim, os hemisférios cerebrais já têm um desenvolvimento encorajador. E nos répteis tem um progresso mais vasto. É engraçado que André Luiz fala tanto dos répteis, e não é que Maquilinha, aquele autor que eu citei, ele fala que os répteis, o estágio dos répteis, foi um estágio muito importante no processo evolutivo, onde surgiram modificações muito importantes. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. André Luiz diz assim, olha, então, a segunda coisa que eu aprendi nesse capítulo, grandes modificações no estágio reptiliano. Diz André Luiz, olha, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase, na forma espiritual, ou seja, no perispírito, o centro coronário do psicossoma futuro. Foi a primeira vez que eu vi André Luiz, ou qualquer autor espiritual, referir-se a centros de força, a centros vitais nos animais. Ele já fala aqui nos répteis que ele tem o centro coronário já se desenvolvendo na forma espiritual. A refletir-se na glândula pineal, já razoavelmente plasmada em alguns lacertídeos, são os lagartos, qual o ricocéfalo da Nova Zelândia. Eu fui procurar esse bicho, achei. Em que a epífise ou pineal embrionária se prolonga até a região parietal, aí assumindo a feição de um olho. Então, eu fui na internet e falei, deixa eu ver esse tal de ricocéfalo aí que André Luiz está falando que mora na Nova Zelândia. Então, eu achei esse bicho aqui, olha. Se eu não dá para apagar essa luzinha aqui só para frente, só para o pessoal ver melhor. Tá vendo? Então, olha ele aqui. Ele é chamado de tuatara na língua maori, que é lá dos indígenas, né, da Nova Zelândia, porque quer dizer lagarto de cabeça pontuda, de cabeça fina, porque ele tem um bico assim, né? Então, eles são considerados os verdadeiros fósseis vivos, porque eles são desde a época dos dinossauros. Eles têm um olho pineal bem desenvolvido, não aqui que apareça, mas é profundo a tábua óssea, com córnea, retina e ligações com o cérebro. Mesmo coberto pela tábua óssea, ele recebe a luminosidade do sol e ele leva esses estímulos luminosos para o cérebro. Então, é a primeira vez que essas ligações de uma estrutura recebendo a luz solar levam ao cérebro como sendo impressão luminosa, né?
Então esse é o rincocéfalo. Então André Luiz diz assim, olha, no capítulo 9, é aí que a epífise pineal começa a consolidar-se por fulcro energético de sensações sutis para tradução e seleção dos estados mentais diversos nos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade. Pode acender, seu Leonil, não sei se precisa para filmagem, né? Porque a senhora Então, com isso tudo, a gente entende o quê? Que até a mediunidade que no ser humano trabalha essa função tão importante de comunicação com o plano espiritual, tudo isso precisa da pineal, precisa dessa ligação com o cérebro, e tudo isso começou nesse indivíduo aí, né? nesse lagarto tão primitivo, a se estruturar uma forma orgânica que depois foi se desenvolvendo e assumindo funções mais importantes, a ponto de desembocar nessa função importante que é a própria mediunidade, né? Bom, então, depois desse bicho, nós vamos voltar no Paul MacLean, nesse livro O Cérebro, Trino e Evolução, em que ele diz assim, vocês lembram que ele falava lá do tronco encefálico, ele falava da região baixa, né? Mas depois ele pega essa região do tronco encefálico, que é reptiliana, e ele estende para dentro do cérebro, porque ele fala que a parte mais baixa do nosso cérebro é reptiliana, né? Então você veja como todo esse estágio de transformação no período reptiliano foi tão importante que ela acabou se fixando na base de todo o primeiro conjunto da parte mais profunda do nosso cérebro. Quer ver que coisas interessantes que tem aqui? André Luiz também fala em outro livro, No Mundo Maior, no capítulo 3, ele fala que a nossa casa mental tem 3 andares, cada andar trabalhando com uma parte do nosso cérebro. Olha, o primeiro andar, que tem o arquivo do nosso passado, trabalha com o cérebro inicial, sobrevivência, reprodução, instintos e automatismos. Depois, o andar do meio, que é o presente, do aqui e agora, trabalha com córtex, esforço e vontade, aquisições intelectuais, postura moral. E o terceiro andar, onde nós colocamos ideais e metas a serem atingidas, então trabalha com o quê? Com o lobo frontal, que é do córtex cerebral, uma parte muito recente, muito complexamente organizada. Trabalha com ideais e metas a serem atingidas e com a busca da nossa transcendência. Então, em todo esse processo evolutivo, diz André Luiz nesse capítulo 9, o princípio inteligente foi trabalhando, foi elaborando, até que hoje nós possamos ter esse cérebro constituído do jeito que é. Mas o nosso processo evolutivo ainda não parou. O próprio Amit Goswami, que é esse físico indiano radicado nos Estados Unidos, nos livros dele ele diz assim: o ser humano vai precisar de pelo menos mais um estágio evolutivo para que o seu intelecto, que é mental, ele ainda encontre subsídios no cérebro orgânico para se expressar. Ou seja, ele está dizendo que a nossa consciência, ela já deu um passo à frente, e o nosso cérebro ainda precisa se adaptar melhor para poder transmitir o conteúdo que já existe na nossa consciência. E nós somos muito folgados, porque dizem os cientistas que nós nem usamos todo o nosso cérebro, né? Mas certamente as pessoas que usam e que estão em estados de transcendência precisam talvez de um cérebro que tenha uma capacidade melhor de transmitir em termos de comportamento esses estados de transcendência, né? Mas vale a pena continuar estudando esse assunto, que é muito bonito. Então, por exemplo, esse autor, o Carl Sagan, que além de astrofísico era biólogo, nesse livro Os Dragões do Éden, ele fala assim: quanto do nosso comportamento ainda é reptiliano? Por exemplo, diz ele, olha, quando nós dizemos assim, assassinatos a sangue frio, ou seja, o indivíduo não pensou, ele agiu instintivamente. E quem é que tem sangue frio? Não são os mamíferos, são os répteis, né? As cobras, os lagartos. Assumir a fera era o conselho que Maquiavel recomendava no Príncipe, ou seja, as coisas instintivas, né?
não são da nossa animalidade, mas as coisas mais primitivas. Lendas e mitos, diz ele, povoam todas as culturas universais. Por exemplo, São Jorge, o dragão, que é um réptil, Adão e Eva com a serpente, que é um réptil, dragões na cultura oriental. Ele fala, tanto esse estágio foi importante no nosso processo evolutivo, que em todas as culturas, em todos os tempos, existe a representação de répteis, né? Bom, então, diz ainda MacLean nesse livro Cérebro, Trina e Evolução, do complexo reptiliano nós herdamos, por exemplo, do ninho que o réptil faz, nós herdamos a concepção de lar e de família. Ainda mais do cuidar, porque no processo evolutivo, a primeira vez que um ser cuidou de outro foi no complexo reptiliano. Porque peixes, anfíbios, embora em algumas espécies já existe a insinuação desse comportamento, ele se fixa nos répteis. Então, diz a MacLean, do cuidar reptiliano surgiu o que hoje nós chamamos de altruísmo. Mas, diz ele, cuidado, o altruísmo reptiliano é egocentrado. A fêmea reptiliana cuida do seu ninho, da sua cria, e o resto do mundo que se dane. Quantos de nós ainda estamos no altruísmo reptiliano? Cuidamos da nossa família, dos nossos filhos, do nosso centro espírita e o resto do mundo que se exploda, não é? Então precisamos atender Jesus, amar ao próximo, altruísmo egocentrado, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, ou seja, pegar esse vetor, virar para fora, né? Coisa que ainda nós não fizemos. Comunicação vocal também, porque ele já começa a se comunicar numa determinada frequência com o som entre a mãe e o filho, e também tudo que é redondo nos inspira afeto. O bebezinho acho que já nasce bem redondinho com aquela bochechinha, para a gente se apaixonar por ele, né? Porque o ninho é redondo, o outro é redondo, o seio que amamenta é redondo, diferentemente de tudo que é pontudo. A lança é pontuda, as presas das feras que predam os outros animais é pontuda. Então tudo que é pontudo nos inspira agressão. E tudo que é redondo, côncavo ou convexo, nos inspira afeto, né? Até o nosso abraço é redondinho, não é? Então, bom. Então, outra coisa que eu acho que eu acabei aprendendo nesse capítulo, que o André Luiz diz assim, agir em encefalia não é sinal evolutivo. Porque no processo evolutivo, primeiro o córtex cerebral, ele é liso. Então a gente chama lisencefalia. Depois ele não cabe mais lá, ele começa a formar pregas, que são chamadas giros. Então a gente fala girencefalia. O nosso cérebro é assim. Mas tem muitos mamíferos que são lisencefálicos, diz André Luiz, como é o caso do coelho, do canguru, do ornitorrinco e certos primatas. Olha, eu não achei na literatura que eu conheço primata que seja lisencefálico, mas deve ter. Talvez aqueles, o saguizinho, talvez eu precise procurar melhor, mas André Luiz já está dizendo que alguns primatas também são lisencefálicos, né? Então ele alerta, a girencefalia não é necessariamente um sinal evolutivo. Bom, outra coisa que eu aprendi nesse capítulo, o espírito atua no córtex cerebral, mas não diretamente. Ele atua por intermédio do diencéfalo. Vocês se lembram do prosencéfalo, aquela primeira vesícula? Ela se subdivide em duas. A parte que era mais antiga é diencéfalo, é a parte dos tálamos. A parte que sobe e se diferencia nos hemisférios cerebrais é telencéfalo, onde tem o córtex cerebral. Então é assim, o espírito vai atuar não diretamente no córtex, ele vai no tálamo e do tálamo ele vai no córtex, por intermédio do centro coronário e do centro cerebral, do perispírito, que são aqueles dois centros do perispírito. O coronário é o mais alto, o mais importante, está lá no alto da cabeça, do perispírito. E o cerebral frontal é esse relacionado à testa, à região frontal. Ele está relacionado a fenômenos cognitivos. Esse cerebral, ele tem a forma de uma taça, e o vértice dele coincide com a hipófise, que é uma glândula, que gerencia todas as outras glândulas.
E o coronário, também em forma de taça, o vértice dele dá na pineal. E a pineal, vocês já viram tudo que ela faz, né? A pineal é todo aquele órgão que vai se especializando até depois ter funções múltiplas e importantes até em relação à própria mediunidade, né? Então, olha o que André Luiz diz nesse capítulo. No diencéfalo, que é essa região então dos tálamos, o centro coronário do perispírito, por fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral. Então esse aqui entrosa com esse. A exprimir-se no córtex cerebral, que é a camada de substância cinzenta que reveste os hemisférios cerebrais, e em todos os mecanismos do mundo cerebral. E dessa junção de forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos. Olha que coisa bonita. Então tudo que vai acontecer no cérebro e que é emanação do espírito, então tem uma estação intermediária no centro coronário, no centro cerebral, e depois no terreno cerebral, no tálamo, e no tálamo expande para o córtex cerebral. Porque em neurociência a gente aprende que o córtex é uma criatura tão importante, é como se fosse o diretor-presidente de uma empresa. Chega o boy da empresa e vai direto lá no diretor-presidente, nem pensar. Primeiro ele vai aonde? Na secretária. Então tem uma secretária na antessala, fala: o que você quer com o diretor-presidente? Ah, eu quero entregar aqui um pacote que chegou, uma correspondência. Ah, não, isso não. Isso sim. Quem seleciona, descarta, faz a triagem dos estímulos que vão para o córtex cerebral é a secretária. Essa secretária é o tálamo, né? Então o André Luiz está dizendo exatamente isso. Só que a ciência acadêmica não sabe ainda que é por intermédio do centro coronário e do centro cerebral. Mas que é no tálamo, a ciência acadêmica também está falando. Então até aí está batendo, né? Bom, então, lá no tálamo, que é essa região aqui, olha, a região lá do meio dos hemisférios cerebrais, então André Luiz, em Evolução de Dois Mundos, em outro capítulo, que é o 13, ele reforça esse conceito, ao dizer assim, olha, o centro coronário, através de um conjunto de núcleos do diencéfalo, que é essa região dos tálamos, vamos nos lembrar que a pineal faz parte desse conjunto, possui no tálamo, que é uma parte do diencéfalo, para onde fluem todas as vias aferentes à cortiça cerebral, ou seja, ao córtex cerebral, à exceção do olfato, vasto sistema de governança do espírito. Então, nesse outro capítulo, que é o 13, André Luiz está reforçando esse conceito que ele já tinha dado no capítulo 9. Quando fala que o bebê é anencéfalo, ele não tem só aquela parte de cima, é isso? Ele não tem partes do córtex cerebral, mas a parte do diencéfalo ele tem tudo. Essa parte ele tem tudo. Bom, e aí André Luiz, nesse capítulo, diz o seguinte, olha, aí nessa região, nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados nas vias aferentes que sobem para o córtex, verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente, né? Porque nós sabemos que, apesar da neurociência, a maior parte dos neurocientistas acham que pensamento e consciência são epifenômenos cerebrais, ou seja, eles dizem, assim como o fígado secreta a bile, o cérebro secreta a consciência, o pensamento, não. André Luiz está nos dizendo que não é assim. O pensamento é, digamos, entre aspas, secreção sutil da mente e não do cérebro. Bom, vamos para frente. Isso que André Luiz está dizendo no capítulo 9 e no capítulo 13 tem ressonância na ciência. Esse autor aqui, que é Penfield, olha, autor do livro O Espírito, o Mistério da Mente, ele diz assim: o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, porta de entrada e saída da mente. Tá vendo? Então, Penfield está dizendo que ele está concordando com o André Luiz, né? Está concordando com o André Luiz. Bom, olha o pioneirismo de André Luiz em outra situação. Quando ele fala
em Evolução em Dois Mundos, no capítulo... eu citei as páginas, né? Ele fala em vários lugares que toda essa atuação do espírito sobre o corpo físico atua no citoplasma e não no núcleo. Porque quando o Evolução em Dois Mundos é de 1958, não é? Na década de 50 é que surgiu o conhecimento na ciência acadêmica da dupla hélice do DNA, que está no núcleo. Então o núcleo passou a ser a vedete da célula. Ora, inteligência, consciência, se tem que se ligar alguma coisa na célula, a gente vai falar, não é no núcleo, né? O citoplasma é um gel lá que mal se conhecia. Então a doutora Marlene contava pra gente que quando surgiu esse livro, Evolução em Dois Mundos, 1958, dizendo isso daqui, a inteligência atua no citoplasma, diz que médicos da AME São Paulo foram ao Uberaba e falaram, Chico, aqui tem alguma coisa errada. Ou você como médium errou, ou o André Luiz deu uma informação errada, porque não pode ser, tem que ser com o núcleo. Aí disse que o Chico parou e falou assim, não, André Luiz está falando assim que a informação está correta. Vai demorar muito tempo para vocês encontrarem essa informação. Olha, só na década de 90 é que a ciência acadêmica começou a suspeitar que a inteligência atua no citoplasma e não no núcleo, né? Então, também é um pioneirismo de André Luiz, porque ele diz assim, em todas essas páginas que eu citei aqui, olha, o homem pode, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetar sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo os estados da mente. Pronto, né? Matou a charada. Eu já estou terminando. Então, eu aprendi também muita coisa que a André Luiz fala dos neurônios. Olha, reproduzem mais profundamente a tessitura das células psicossomáticas, que são as células do perispírito, né? Então ele diz assim, o neurônio do cérebro é uma verdadeira usina microscópica de recepção dos estados da mente e transformação disso em formas de comportamento. Então ele diz assim, no protoplasma, que é citoplasma e membrana, existem muitas organelas, mitocôndrias, neurofibrilas, aparelho de Golgi, melanina, pigmento óculo, corpúsculos de Nícium. Tudo isso a ciência também fala, né? Mas ele diz uma coisa que o Dr. Décio, no livro dele, da Alma ao Corpo Físico, que ele editou agora recentemente, ele chama atenção. Então André Luiz diz assim no capítulo 9, olha, existe uma substância invisível na célula em atividade, está falando do neurônio, a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos. Dendritos são esses ramos aqui do neurônio, parece uma cabeleira, né? Representa a expressar-se nos corpúsculos de Nícium, aqui ó. Representa alimento psíquico aurido pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica, através da respiração, durante o repouso físico para a restauração das células fatigadas. Olha como o repouso é importante, como a respiração é importante. Eu ainda fiquei pensando, falei, meu Deus, eu preciso entrar na yoga para fazer aquela respiração que eles fazem, né? Porque através da respiração, do oxigênio, a mitocôndria faz todo esse processo de pegar energia e mandar para todo o interior das células, para que haja restabelecimento das células fatigadas, né? Olha como o repouso é importante para a gente poder ficar de novo em forma, né? Então o Dr. Décio fala nesse seu livro que ele está achando que esse alimento psíquico que André Luiz faz aqui deve corresponder ao prana da cultura hindu. Não é porque eles falam que a gente, quando passeia embaixo das árvores, tem pensamentos tal, não sei o quê, que a gente consegue assimilar esse alimento psíquico que eles chamam de prana, né? Bom, vamos para frente. Então, diz o Dr. Décio, nessa interface físico-etérica, ele continua dizendo, na microscopia de fluorescência do corpo físico, é possível perceber importantes interações entre o retículo endoplasmático, que é uma organela do citoplasma, que contém os corpúsculos de Nícium, que por sua vez contém aquela substância, que contém o alimento psíquico, né?
Então, entre uma interação entre elas e os microtúbulos na periferia da célula, que é outra organela do citoplasma. Então, ele chama atenção para a seguinte coisa, olha, o que são os microtúbulos? André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 7, é que explica, olha, microtúbulos são formações tubulares formadas por proteínas chamadas tumulinas alfa e gama. E elas vão se arranjando de um jeito que elas vão formando uma estrutura em tubo, mas é espiralada. Então o tubo pode fazer assim, ele torce para lá e torce para cá. É uma estrutura quiral, né, que eles chamam. Depois esses microtúbulos se reúnem formando outra estrutura que são os centríolos. Quer ver o que André Luiz fala dos centríolos? O centro celular ou centríolo, que é isso aqui, olha, formado pelos microtúbulos, onde se faz a junção das forças físicas e espirituais, em que o impulso mental de natureza eletromagnética opera o movimento dos cromossomos. Então, até na estrutura do nosso DNA, dos cromossomos, da nossa herança genética, o nosso estado mental vai atuar através dos microtúbulos. Olha que coisa interessante, né? Porque antigamente se achava assim, não, tudo que está na genética, nós somos herdeiros da genética. Não é assim. Nós podemos influir até na modificação da nossa herança genética, diz André Luiz e diz a ciência. André Luiz fala ainda nesse chamado fator de fixação. Então ele fala assim, é um pigmento ocre estreitamente relacionado com o corpo espiritual, que é o quê? Perispírito. De função muito importante na vida e no pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas. É conhecido no meio espiritual como fator de fixação, como quer encerrar a mente em si mesma, quando esta se distancia do movimento renovador em que a vida se exprime e avança. Eu falei, meu Deus, André Luiz está acusando os velhos aqui de não se renovarem, aí fica preso. Todas aquelas... Vocês já repararam quantos velhos, eu posso dizer porque eu estou nessa fase, né? Ficam com manias? Não ficam? Então, essa coisa que retém a gente, nessa coisa do apego material, de manias, a gente não se liberta, fica sempre naquela coisa, ah, não posso sair dessa casa porque aqui tem tudo que eu herdei dos meus pais, dos meus avós, e fica aqui, fica naquela coisa, fica naquela... Quando morrer, não leva nada. Lá na minha terra tem uma coisa que diz assim, caixão não tem gaveta, você não pode levar nada, vai largar tudo aí. Então olha o que o André Luiz está falando, esse pigmento ocre aumenta na velhice das criaturas, que não se renovam, que se distanciam do movimento renovador. Olha que puxão de orelha. Aí quando a gente desencarna, ele fala assim, os nossos amigos lá, vocês não leram lá no André Luiz, capítulo 9, está tudo escrito lá? Por que não tomaram cuidado, né? A gente fala, não nos desapegamos, a gente fala, não prestei muita atenção, dá outra chance. Né? Quantas vezes acho que nós já dissemos isso, na verdade? É. Então, pessoal, pedir não custa. Pedir não custa, né? Então, eu fiz um modelito aí, que eu acho que é mais ou menos assim que a coisa funciona, olha. Então, do que André Luiz falou, olha, lá da mente, o espírito vai no perispírito, centro coronário, centro cerebral, vai para a hipófise, vai para o tálamo, vai para o córtex, do córtex vai para as células do corpo físico, vai para a pineal, do corpo físico volta para o tálamo. Por isso é que a doutora Candice Pert, nos seus livros, que são Moléculas da Emoção e Integração Mente, Corpo e Espírito, ela fala que a mente e o corpo do corpo encarnado estão tão unidos que ela acha que devia ter um nome só, corpo-mente. Porque a mente influi no corpo, o corpo influi na mente. Né? André Luiz acaba de falar isso pra gente. Então eu termino com esse, olha como eu sou pontual aí, 15 para as 9, 15 para as 8. Então eu vou citar outra vez esse autor que eu gosto muito, que é o Bruce Lipton. Ele fala assim, olha, o controle da nossa vida não depende de sorte, mas sim de nós mesmos. Deixamos de ser meras vítimas de nossos genes para nos tornarmos senhores de nossos destinos. Concentrar meus estudos na biologia da membrana celular foi uma mudança de foco fascinante para mim. Me fez passar de cientista agnóstico a místico
e acreditar que a vida eterna vai estar muito além do corpo. Olha, a ciência está chegando ao que o André Luiz está falando desde a década de 50, desde a década de 40. Né? Como diz a canção popular, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A minha irmã, que é pedagoga, falou que aprender significa mudar de comportamento. Então não adianta só saber a lição, precisa mudar o comportamento para melhor. Né? Pessoal, então, vamos às perguntas. Quem quer fazer pergunta? Ver mais alguma coisa que eu? Aquilo que a senhora falou sobre a fase reptiliana bate com aquilo que está na Gênese quando fala do instinto da inteligência, que fala que no instinto existe. O instinto é força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e voluntários, tendo em vista a sua conservação. E daí fala que quando a gente muda para a inteligência, aí nós adquirimos atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados segundo a oportunidade das circunstâncias, incontestavelmente com atributo exclusivo da alma. Mas a senda evolutiva que a senhora colocou, a inteligência, pelo que o Kardec fala, o instinto é uma forma de inteligência. Ele pergunta. Instinto, Kardec se interessou tanto por esse assunto, que chega uma hora no Livro dos Espíritos, ele pergunta: instinto é diferente de inteligência? Os Espíritos respondem: não, é uma espécie de inteligência. Instinto, sabe o que é instinto? A moderna etologia fala isso, hoje a ciência do comportamento, é tudo aquilo que o ser já aprendeu a fazer. Por exemplo, uma ameba, que é um ser unicelular, ela já aprendeu a sobreviver. Quando você joga alguma coisa no meio líquido que é ruim para ela, ela se retrai. Ela já aprendeu a se alimentar, já aprendeu a se reproduzir, ou seja, ela já sabe uma porção de coisa e faz instintivamente, automaticamente. Quando você é pequeno, não sabe andar de bicicleta e você aprende a andar de bicicleta, você quando pega a bicicleta, você anda automaticamente, instintivamente, você já aprendeu. Né? Os atos instintivos são aqueles que nos permitem mudar o nosso comportamento face à circunstância. Por exemplo, o passarinho está fazendo o seu ninho, então ele já sabe como fazer, mas de repente está soprando um vento que era de daqui para lá, está soprando de lá para cá. Ele muda, o jeito dele é um ato de inteligência. Kardec diz isso na Gênesis. Os animais têm atos instintivos e também atos de inteligência que respondem às circunstâncias do momento. Doutor, eu queria saber o nome desse livro, qual é mesmo? A Biologia da Crença. Pode pegar esse livro e ler, que é muito interessante. Ele fala... o nome do autor mesmo? O nome do autor é Bruce Lipton. Bruce Lipton. Como se fosse o Schwartz. Bruce Lipton. E a doutora Candice Pert, que eu também citei, ela tem 2 livros muito interessantes: Moléculas da Emoção e Integração Cérebro, Mente e Corpo, uma coisa assim. Mente, Corpo e Espírito, uma coisa assim. Mais alguma coisa, pessoal? Alguém leu alguma coisa que eu deixei de citar, que vocês gostariam de retomar? Só voltando a questão do instinto, doutor. Sim. Pois não. No momento da lidação da célula ovo, aquela enzima que ela joga para afastar os glóbulos brancos também pode-se dizer, até porque esse é o primeiro movimento que ela faz no momento da lidação para afastar os glóbulos brancos. Isso também é uma forma instintiva de sobrevivência? É uma forma instintiva, porque o espírito que está reencarnando, ele já aprendeu a fazer isso, né? Então ele joga milenarmente, então ele joga lá. Ao se aproximar do corpo físico, daquele corpinho que tem só um agrupamento de células, ele imprime nas células esse comportamento que ele já aprendeu. Então ele é um instinto para a célula ovo, mas é uma inteligência para o espírito. É uma inteligência usando o que nós chamamos de instinto, que é uma espécie de inteligência, né? Não é um combustível que se põe numa máquina e ele sai por aí fazendo as coisas, né? Ele já aprendeu a fazer aquilo, então ele faz. Inteligência é quando ele é capaz de mudar aquilo
em função de circunstâncias do momento, assim que Kardec coloca. Mas essas obras de André Luiz são maravilhosas, né? Maravilhosas. Outra coisa também, quem gostar do assunto, é fazer uma correspondência desse livro que eu citei, O Cérebro Trino em Evolução, do MacLean, que ele fala que o nosso cérebro é formado de 3 blocos, com o que André Luiz e Calderaro, que é o seu mentor, falam em No Mundo Maior. André Luiz só não usa a expressão cérebro trino, mas também diz que o nosso cérebro é formado por 3 blocos. É maravilhoso, maravilhoso. Doutora, só para encerrar, então, no caso das células tronco-embrionárias, pode colocar o que quiser. Se o princípio inteligente não atuar, não vai servir de nada. Claro, porque tudo que acontece é dirigido pelo princípio espiritual, né? Pelo Espírito. As células, elas têm um determinado automatismo já. André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos que cada célula já é um princípio inteligente. E a ponto de que as células que já aprenderam mais coisas, elas são as células dos automatismos. O automatismo do peristaltismo gastrointestinal e do automatismo cardíaco, né? Mas elas já aprenderam também, porque o princípio inteligente delas já aprendeu a fazer isso. Tudo bem, pessoal? Tá bom, muito obrigada pelo encontro, viu? Gostei muito de encontrar vocês. Seres reptilianos. Pessoal, só lembrando a questão do almoço agora, dia 14.